2 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 em diante. Ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsidade da palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vasos, vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, e a quem resplandeceu em nosso coração para iluminar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos esta mesma, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, porque a vida de Jesus se manifesta também em nós, essa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri e por isto falei. Nós cremos e também por isto falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também, porque Jesus nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne-se abundante ação de graças para a glória de Deus. Amém. Gosto muito ler e meditar a respeito da vida de Paulo. Assim, através da própria palavra de Deus, nós temos conhecimento da vida desse homem. Sabemos que ele foi um homem que ele sempre atentou pelas coisas corretas, ainda antes dele conhecer a Deus. Quando nós lemos a respeito de Paulo, nós vemos que ele fala de si mesmo e ele dá testemunho e ele fala do tempo que ele perseguia o povo de Deus e assim por diante, porque ele não conhecia Jesus, mas ele diz que quanto à lei, que naquele tempo se praticava a lei e quem vivia pela lei era um salvo, ele diz, contra a lei ele era impecável, ele era perfeito, ele não se desviava da lei, ele era um homem correto. E por isso Deus se agradou de chamá-lo, porque ele era um homem sem conhecer a Deus, mas um homem correto. Naquilo que ele conhecia a Deus, ele perseverava firme em fazer as coisas, como até matando os próprios cristãos, ele pensava que estava cultuando ao Senhor. Por isso Deus se revelou a ele. Por isso Deus o encontrou um dia naquele caminho de Damasco e a luz de Cristo resplandeceu nele e ele agora se tornou um novo Paulo. Por isso aqui ele está falando um pouquinho do ministério dele.
Ele diz, porque temos este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, o que nós mais vemos nos nossos dias é muitas pessoas desfalecendo na vida cristã, no ministério, na busca, em todas as coisas assim. Ele disse, por isso, tendo esse ministério, nós não desfalecemos em tempo algum. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós poderíamos dizer que ele teria muita razão para ter desfalecido ou ter até parado, mas ele nunca pensou nisso. Ele sempre continuou a trabalhar. Eu queria dizer a cada um que está aqui, nessa noite, se você tem parado a tua caminhada espiritual, tome conta dela novamente. Levante novamente e comece a caminhar novamente. Não se deixe vencer pelo desânimo e pelo aquilo que às vezes te rodeia. Levanta e busque a presença de Deus e continue a tua caminhada. Tu caminhou bem pouco ainda. Nós caminhamos bem pouco ainda. Nós não alcançamos nada. Se nós paramos, nós não temos alcançado nada. Quer dizer para vocês, se eu parar hoje, eu ainda não alcancei nada. Então, eu tenho que continuar a caminhar. E por isso ele disse, por isso nós não desfalecemos. Ainda que ele estivesse sofrendo, ainda que ele estivesse preso, ainda que ele estivesse na cadeia, ainda que ele estivesse passando fome, ainda que ele estivesse sem comer, ele disse, eu não desfaleço. Eu continuo o trabalho para aquilo que eu fui chamado, que é para a pregação do Evangelho do Senhor. Isaías disse que 14 anos, está aqui na posse e ainda continua o mesmo que ele começou. Ele não tem para onde desviar. Ele não tem para outro caminho a pegar. Porque se ele pegar um outro caminho, ele pode errar. Ele foi chamado para o Evangelho, ele tem que ficar trabalhando em cima do Evangelho. Se ele viver mais 50 anos, ele tem mais 50 anos de Evangelho para trabalhar em cima do Evangelho e não desfalecer em tempo algum, em momento algum, mas permanecer firme. Irmãos, o que eu mais vejo, como disse, é pessoas desfalecendo, pessoas cansando, pessoas se desencorajando, pessoas se deixando levar por várias coisas que não vamos mencionar, mas eu sei que cada um de vocês verem nos nossos dias. E ele disse que essas coisas para Paulo não fazia efeito nenhum. Eu quero dizer para cada cristão, quando ele tomar essas coisas para si, essas coisas que nós temos vendo no nosso mundo e até no meio das igrejas cristãs, elas não trazem nada para nós. Ela para mim, ela não me traz nada. Por isso ele diz, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Ele disse, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Quantas coisas eu vejo sendo ocultas no meio do Evangelho, que é uma vergonha, que a qual não quero falar. Mas nós estamos vendo. Mas nem por isso nós desfalecemos, nem por isso nós se calamos, nem por isso nós deixamos de avisar que essas coisas, quem as pratica, não alcançam a glória de Deus. Não alcançam, mas não desfalecemos. Se nós estamos aqui e se nós somos do Senhor, nós não falsificamos a palavra de Deus. Nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não jogamos a palavra de Deus para ganhar lucros em cima dela. Nós queremos uma vida com Cristo. Nós temos um galardão guardado no céu. E para mim chega aquilo que está ali. Neste mundo, eu não espero mais nada. E nem quero mais nada. Eu quero guardar a palavra de Deus no meu coração para que um dia eu alcance aquilo que o Evangelho escondeu para mim
ali na glória. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, ele disse. Porque Paulo era atribulado, era assim perseguido, era em todos os lugares que ele andava por causa do evangelho, porque o evangelho ele vai contra tudo o que esse mundo prega, o evangelho vai contra. Ele não dá a favor do que nós vemos nesse mundo. Então, quando nós falamos o evangelho, muitas pessoas não gostam de ouvir. Às vezes se tornamos inimigos de muitos, por causa que o evangelho para eles são ocultos. Ele disse, o evangelho ainda, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, é que está encoberto. Então, eu quero dizer nessa noite, como nós vemos pessoas que já conheceram o evangelho, como nós vemos pessoas que já pregaram o evangelho, como nós vemos pessoas que talvez já enfrentaram grandes lutas por causa do evangelho e hoje desfaleceram do evangelho. Hoje não estão mais no evangelho. Hoje estão aceitando doutrinas estranhas que se formou dentro dos evangelhos e estão achando que estão salvos. Estão salvos. Esse dia visitei a minha família ali em São Paulo e vim para casa bastante triste. Me criei junto com um sobrinho, quer dizer, ele era bem criança quando fiquemos juntos, se criou temente a Deus, trabalhou muito tempo nas igrejas como pastor e assim por diante. Lá, depois de muitos anos, casou, seu casamento não deu certo, abandonou a mulher e assim por diante. Quando visitei ele, depois daquilo, fiquei até feliz de ver a esperança que ele tinha no evangelho e assim por diante. Mas como diz aí no princípio, por isso não desanimamos. Muitas vezes as lutas, as canseiros, os fracassos, os desânimos vêm tomando conta. Nós paramos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor. Possamos olhar pelos problemas da nossa vida. Começamos a olhar porque ou perdi isso, ou perdi aquilo, ou perdi aquela outra, e começam as coisas a vir. Começamos a abandonar aquela fé perfeita do evangelho e começamos a entregar-se a um evangelho de falsidade. Assim aconteceu com o meu sobrinho. Ele não quis mais saber de casamento, mas cada pouco tem uma mulher, fica uns dias, larga ela, e é crente. Diz que a vida cristã não é isso que os cristãos param. Isso não é a vida cristã. E por isso Paulo diz, por isso nós não desanimemos. Por isso quero dizer, nós não podemos desanimar, porque às vezes somos chutados por coisa alguma. Ainda que aconteça o que acontecer, ainda que eu fosse chutado pela minha própria mulher, ou fosse chutado pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos, eu não me desanimarei. Eu sou teu para sempre. Nós louvemos ao Senhor. Eu sou teu para sempre. Eu sou teu, Senhor, na bonança. Eu sou teu, Senhor, quando tenho comida à vontade. Eu sou teu, Senhor, quando tenho uma roupa para trocar. Mas eu sou seu, Senhor, quando estou doente. Eu sou teu, Senhor, quando sou chutado. Eu sou teu, Senhor, quando não tenho uma cama para dormir. Eu sou teu, Senhor, 24 horas por dia. Aí nós podemos crer neste evangelho que nós pregamos. Eu sou teu para sempre. Eu sou teu para sempre. Não é só porque tudo me vai bem. Não é só tudo porque tudo me bate nas costas. Não, eu sou teu, Senhor, por quando eu sou chutado. Eu sou teu, Senhor, quando eu sou desprezado. Eu sou teu, Senhor, quando os meus amigos não me olham na cara. Eu sou teu, Senhor, quando alguém não quer me encontrar, até corta a volta de mim. Eu sou teu, Senhor. Eu continuo sendo teu, Senhor. É isso que Paulo
É isso que nós ouvimos no louvor, é isso que Paulo está testemunhando. Ele disse, eu sou teu, Senhor, para sempre. Então, irmãos, eu sempre falo nas minhas mensagens, muitas vezes, ninguém espere, nos nossos dias daqui para adiante, dias maravilhosos. Sim, podemos encontrar dias maravilhosos na presença de Deus, dias da nossa vida cheia do Espírito de Deus, mas na nossa frente, na frente desse mundo, nós sermos muitas vezes escarnecidos, talvez amanhã depois presos, jogados numa cadeia, açoitados na frente das autoridades. É isso que o mundo pode nos levar. Ai daquele que se escandalizar nesses dias, porque os dias estão ficando assim. O que era bom se estragou. As igrejas que eram maravilhas de assistir, hoje não dá mais prazer de assistir. Há uma loucura dentro das próprias igrejas. Irmãos, vamos continuar a pregar o Evangelho aqui na posse ainda. Não vamos ouvir o que estamos ouvindo. Não vamos se entregar pelos descréditos. Não vamos desfalecer porque as coisas estão ruins, mas vamos continuar. Daí ele diz, porque nós pregamos, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Ele diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, Senhor. E nós somos servos por amor de Jesus. Ele diz, nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo Jesus. E é o que nós estamos aqui, é para pregar a Cristo Jesus. Não estamos aqui para fazer propaganda, e não estamos aqui para falsificar um evangelho, não estamos aqui para que sejamos aplaudidos pelo homem, mas nós estamos aqui sim para pregar o evangelho e cumprir aquilo que Deus entregou em nossas mãos. E daí ele diz assim que nós temos uma coisa maravilhosa que está em nós. Temos, porém, ele diz no verso 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós. Ele diz, para que a excelência não seja nossa, mas seja de Deus, que habita em nós. Esse poder está em nós, de pregar o Evangelho. Daí ele diz assim, em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Oh, glória! Perseguido, mas não desamparado. Como disse, perseguidos, mas não desamparados. Quando somos perseguidos, nós temos alguém que nos ampara. Ou quantas vezes, hoje não, por um período de tempo estou passando uma vida melhor, mas no começo da minha conversão, quantas vezes eu passei por perseguição no meio daquele povo incrédulo, desejando me tirar a vida, e quando eu dobrava meus joelhos na presença de Deus, eu saía de lá, parece mais forte que um gigante, porque eu estava amparado por alguém que estava comigo ali. Então, perseguido, mas não desamparado. Perseguido, mas não sozinho. Perseguido, mas não só, porque aquele que prometeu de estar conosco está sempre. E daí ele diz, perseguido, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Às vezes sim, até abatidos um pouco, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Trazendo sempre por toda parte a manifestação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo. Será que nós estamos assim?
Será que nós estamos fazendo essas coisas? Será que nós estamos se cansando? Será que nós estamos se deixando abater por essas coisas? Ou trazemos sempre em nosso corpo as marcas de um cristão verdadeiro? Como estão as nossas marcas ali diante desse mundo? O que os homens estão olhando para nós e o que eles estão vendo em cada um de nós? O que eles estão percebendo em cada um de nós? Eu leio e sempre penso num versículo que está escrito e ele diz assim: ai de vós, quando todos vós bendizeres e vós louvarem. Ai de vós, quando todos vós bendicerem e vós louvarem. Ai de vós. E muitas vezes nós somos assim. Nós não queremos ser atribulados. Nós não queremos sofrer nada. Nós queremos que tudo nos bata nas costas. E ele diz: ai de vós, Jesus disse, quando todos vós adorarem e vós bendicerem, porque assim eles fizeram os vossos pais com os falsos profetas. Se eu não estiver falando da verdade, o Evangelho, eu posso ser batido nas costas. Eu vejo grandes pessoas ali batidas nas costas pelo Evangelho em toda parte, porque ele imita o Evangelho. Ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Hoje não se prega mais contra o pecado, contra a heresia, contra as coisas desse mundo. Ele se prega o que o povo quer ouvir. Deus não espera de nós isso. Deus não quer de nós isso. Deus espera de nós que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Que o pecado, quem vive no pecado, não pode alcançar a glória de Deus. Por isso rejeitamos as coisas carnal e terrena e corremos para Jesus. Não desanimamos em tempo algum, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie e por isto falei. Como posso crer se eu não falo? Como posso falar se eu não creio? Ele diz: nós cremos e também por isso também falamos. Se nós cremos no Evangelho, nós devemos falar do Evangelho. Se nós cremos no Evangelho, nós devemos viver no Evangelho. Se nós somos do Evangelho, nós temos que viver do Evangelho. A própria palavra de Deus diz que aquele que é do Evangelho tem que viver do Evangelho. Ele não pode viver de outras coisas. Quem é do Evangelho, viva do Evangelho. Ele disse: e por isso nós cremos e nós falamos. Sabemos que os que ressuscitou o Senhor Jesus, nós ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada por meio de muito. Tome abundante ações de graça para a glória de Deus. E é por isso que nós então estamos esperando essas coisas. Os dias estão se aproximando e as igrejas de 15 a 20 anos para cá mudaram muito, a pregação do Evangelho mudou muito, a vida cristã mudou muito, a fé caiu muito, o poder da oração está enfraquecendo, a busca das coisas espirituais estão caindo, e nós estamos aqui. E nós estamos aqui. E sabemos que um dia nós queremos estar ali na glória. Paulo diz: por isso eu luto, por isso é o meu esforço, por isso eu quero me manter
firme na presença de Deus, porque eu não quero ficar aqui neste mundo e não quero desfalecer por causa que alguém se desfalece. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que possamos a cada dia buscar de estar sempre mais perto do Senhor e possamos continuar a pregar o Evangelho assim como ele é. Não se deixe convencer por falsas filosofias. Não se deixe vencer por falsas doutrinas ou até teologias que nós estamos vendo que hoje é o que mais se prega. Estamos se esquecendo da palavra de Deus e buscando teologia. Irmãos, graças a Deus, eu digo sim de coração, graças a Deus, que eu até agora não perdi nada em busca de teologia. Mas eu busco todos os dias a compreender a palavra de Deus. Busque a compreender a palavra de Deus. Não se canse. Não se canse de ouvir as mesmas coisas. Não deixe de ouvir as mesmas coisas, que lá no futuro tu alcança aquilo que a palavra de Deus promete. Amém?